2 Samuel, capítulo 12, a partir do verso 15. Quero ler com você aqui no telão. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciões da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu o pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como pois lhe diremos que a criança está morta? Porque mais lhe afligiria? Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi aos seus servos: está morta a criança? E eles disseram: está morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, se ungiu, e mudou de roupas, e entrou na casa do Senhor, e o adorou. Diga assim: adorou. Então foi à sua casa, pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão? E disse-lhe: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se Deus se compadecerá de mim, e viverá a criança. 23. Porém agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Ou eu irei a ela? Porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Betseba, a sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e ela deu à luz a um filho, e chamou o seu nome de Salomão, e o Senhor o amou. Amém? Coloca as mãos sobre a palavra do Senhor, fecha os teus olhos. Pai eterno, Deus grande, Espírito Santo, vem sobre nossas vidas nessa noite, Senhor. Fala conosco, fala diretamente ao nosso coração, Pai querido. Abra os nossos olhos, abra também nossos ouvidos, pois queremos ver e ouvir a Tua glória neste lugar. Mas fecha a boca do inimigo, que ele não possa soprar nenhum mal aos nossos ouvidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de você se sentar, diga aí para o seu irmão assim, ó: faça o que puder, mas viva o depois. Aí você pode se sentar, em nome de Jesus. Faça o que puder, mas viva o depois. Esta palavra, irmãos, falou muito comigo por esses dias, porque eu entendo que muitas coisas acontecem, muitas coisas elas se misturam, é um turbilhão de sentimentos em nossa vida, é um turbilhão que vai muitas vezes direcionando passos que a gente vai dar no futuro, no dia do amanhã. E muitas decisões são tomadas por circunstâncias que vivemos naquele momento, e a gente acaba tomando algumas decisões, mas a gente precisa aprender que muitas coisas estão nas nossas mãos para serem feitas, outras não. E eu tenho que aprender a aceitar essas coisas, para que a minha vida possa crescer em todas as áreas. Davi viveu um dos piores momentos que um pai poderia viver.
filho adoece, um filho que tem origem em um pecado de Davi, aonde Davi fica no palácio um dia, não vai para a batalha, e ele toma por mulher a esposa de outro homem, e depois gera algo tão terrível, irmãos, que ele manda matar esse Urias, que é um chefe dos comandantes, general, e fica tudo distorcido, irmãos. E vem uma palavra sobre a casa de Davi, que por causa dessa atitude, a espada não se partaria da casa dele. Isso era terrível, irmãos. Mas ele viveu o pior momento, a doença de um filho, de ver o filho adoecer, e pelaquela doença ele não poderia fazer coisa alguma. E é difícil, irmãos, né? Quando você está com alguém doente e nas tuas mãos não tem poderio nenhum de você resolver nada. Quem já passou por isso aí? Eu já passei, irmão. Você não pode ajudar a não ser fazer o quê? Aquilo que está nas suas mãos. Então Davi passou a fazer o que ele podia fazer. Quando aquela criança fica doente, ele então entra num processo sobrenatural. O que é o processo sobrenatural? Ele começa a orar, ele se põe de jejum, ele não se veste com as vestes do rei, ele não se unge com perfume real, ele não se unge com óleo da unção que era comum, a unção nos reis. Ele se dobra com o rosto em terra, durante 7 dias ele não come, ele fica ali se prostrado diante de Deus. E os sacerdotes iam até ele e falavam: Davi, você é o rei, você tem que comer, você precisa estar bem alimentado. E diz os servos dele, ele não ouvia isso, porque ele estava com um propósito, de jejuar e orar pela saúde do filho. Era o que ele podia fazer. Ele não conhecia a medicina, ele não tinha remédios, mas o que ele sabia era fazer diante de Deus. E a gente tem que aprender, irmãos, que a gente tem que atuar naquilo que a gente pode, fazer tudo que a gente pode. Se é propósito, se a gente colocar de oração, se é vir à igreja, fazer campanhas, cumprir os 40 dias, é o que eu posso fazer, então eu farei. Se eu tiver que me prostrar diante de Deus e ficar ali prostrado, jejuar todos os dias, é o que eu posso fazer, então eu devo fazer e eu vou fazer. Davi fez. Mas a palavra diz que a criança morreu, que apesar de toda a oração, de todo o jejum, a criança morreu. Bata no peito e diga assim: faça o que puder. Diga, é o primeiro passo. O primeiro passo, eu tenho que fazer o que eu puder. Eu não sei qual milagre que você deseja viver, mas Deus está dizendo a você: faça o que está nas tuas mãos, o que você puder, para a realização deste milagre. Faça. Porque fazer que está nas minhas mãos muitas vezes não vai garantir o resultado que o meu coração quer, mas vai trazer o resultado que o nosso Deus quer para a nossa vida. A criança morreu, e ficou todo mundo no palácio assustado. E agora, como Davi não ouvia quando a criança estava viva, quem que vai falar para ele que ela morreu agora? Imagina a atitude que ele vai ter com a criança morta. Quem vai falar? E ele percebeu que as coisas não estavam bem, e ele vai até o servo e diz: olha, e aí? A criança morreu? Meu senhor, a criança morreu. Então ele se levanta, ele se banha, coloca as vestes reais, se unge, vai para o templo, o local de adoração, dobra os joelhos e adora a Deus com a criança morta. Quando ele termina de adorar ao Senhor,
aqueles homens vêm até ele e falam: o que você está fazendo? O que você está fazendo, Davi? Senhor, o que você está fazendo, meu rei? Agora você vai para casa comer, se alimentar, você foi para o templo adorar, você está bem vestido, todo perfumado, arrumado, mas quando a criança estava viva, você estava com um saco aí, jogado na terra, no chão, não comeu, não bebeu, e aí? E ele responde algo que tem que ficar gravado na nossa vida: enquanto eu podia fazer para gerar o resultado que, se o Senhor tivesse misericórdia, Ele podia me dar, eu assim o fiz. Mas quis o Senhor levar o meu filho, então eu preciso continuar. Se Ele levou, eu vou adorá-lo porque Ele levou, e vou continuar o propósito que Ele deseja aqui na terra. E assim ele fez, e foi para casa, comeu, se alimentou, se ungiu, porque ele entende o que ele pode fazer até aquele ponto. Independente da resposta, a vida continua. Eu preciso continuar. Eu preciso continuar. Eu preciso viver o depois. Se eu não aprender a viver o depois, eu não vou conseguir atingir aquilo que Deus tem de projeto e promessas ainda a se realizar na minha vida. Pastor, mas não é fácil viver o depois de uma grande perca. Ninguém falou que seria. Você acha que foi fácil para Davi enterrar o seu filho? Não foi fácil. Mas quando o coração está voltado à decisão de Deus, a gente entende que toda decisão permitida por Deus vai trazer algo novo lá na frente. Talvez eu não entenda hoje, talvez eu não compreenda hoje, mas lá na frente eu vou entender, porque isso não de hoje vai me dar a vitória no dia de amanhã. E tenha certeza disso, e você vai entender nessa palavra o que Deus pode fazer, o que Deus tem a realizar. No versículo 20 diz o que? Levantou-se, pois, Davi da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou a roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Não importa as circunstâncias, adore o teu Deus. Salmo 121, versículo 1 e 2. Salmo 121, versículo 1 e 2. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. Salmo 23, 4. Salmo 23, 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Amém ou não amém? Por quê? Por que levantar os meus olhos? Porque é do alto que me vem o socorro, é de lá que Deus vai mandar a bênção, é no propósito do alto, é na minha adoração que Deus vai mudar o quadro da minha vida, é na sua adoração que Deus pode mudar tudo. Pastor, eu tenho feito o que eu tudo. Então adore ao teu Deus. Mas é difícil adorar, então continue adorando. Adore, adore, adore. E quanto mais você adorar, mais Deus vai se manifestar na tua vida. Porque todo o propósito se rende à adoração a Deus. O menino está morto, mas eu vou adorar, porque certamente um dia eu vou encontrá-lo. Mas agora, mesmo questionado, ele disse: eu não tenho mais o que fazer. O que eu pude fazer eu fiz. Agora é o momento de adorar. Continuar a viver, continuar no caminho, continuar vivendo. Diga assim comigo: a vida depois. Diga para o teu irmão assim: a vida depois. Eu não sei o que morreu na tua vida, mas eu estou dizendo que se você adorar o teu Deus, você vai continuar a vida depois. E Ele tem grandes resultados.
Terceira coisa, nós precisamos aprender a aceitar aquilo que eu não posso mudar. Eu preciso entender que eu preciso aceitar aquilo que não está no meu controle. Eu não posso mudar. Não estava na mão do Davi devolver a vida ao filho, mas sim a Deus. Mas quis Deus assim não o devolver. Se eu aprender a aceitar, a entender as coisas que eu não posso mudar, irmãos, elas não vão me afetar. Porque nós somos afetados com aquilo que dá mau resultado, sempre. Mas a maioria das coisas que não dão um bom resultado na nossa vida, não estão no nosso controle. Não estão nas nossas mãos a ser realizados. Quando você vai no médico, e você tem um diagnóstico negativo, muitas vezes o médico diz assim: olha, não tem jeito, não tem solução. Peraí, mas tem vida. Então o que eu posso fazer é orar. Mas eu não tenho poder de mudar o diagnóstico da medicina. Eu não tenho poder, mas eu vou adorar aquele que tem. Eu vou servir aquele que tem o poder. E se ele assim desejar, esse diagnóstico vai mudar. Mas e se não mudar? Eu tenho que aprender a aceitar que aquilo que não está nas minhas mãos está na mão de Deus. E se ele não quis mudar, está na vontade dele não mudar. E eu preciso compreender isso, aceitar isso. Olha o que diz a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Eclesiastes 3, 1. Tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aí nós vamos lá em Jó, capítulo 1, versículo 21. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Por quê? Eu preciso aceitar que não está no meu controle. Entender que tem coisas que eu tenho que fazer tudo o que eu posso fazer, mas o resultado não está no meu controle, não está no meu domínio. Então eu não posso ficar apreensivo por isso, abandonar porque não veio o resultado que eu esperava, não foi o resultado que foi prometido. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Se eu aprender a aceitar isso, eu não serei abatido jamais. Eu não serei abatido jamais. Nós somos abatidos porque não aceitamos aquilo que está fora do nosso controle. Nós ficamos desesperados. Nós ficamos desesperados por aquilo que não está no nosso controle. Nós não temos como controlar a vida e a morte, mas precisamos continuar a viver depois dela. Vamos continuar. Deu resultado, não foi o resultado que você esperava. Você precisa aprender a aceitar isso e continuar vivendo, continuar buscando, continuar orando, continuar jejuando, continuar adorando a Deus. Por quê? Porque não foi o resultado que você esperava hoje, mas há um novo dia, um novo tempo amanhã. Deus tem coisas novas a cada amanhecer. Eu preciso continuar. Porque a quarta coisa, irmãos, é não parar na dor. Não permitir que o sofrimento, a frustração nos pare. As maiores travas da nossa vida estão em nossas frustrações, nos nossos maus resultados, naquilo que acreditamos que teria que dar certo, mas não deu. Teria que resolver, mas não deu. Davi adorou e seguiu o reinado. Davi adorou e seguiu o reinado. Agora imagina se a morte, a dor da perda do filho, tivesse paralisado Davi. A partir de agora, eu não faço mais nada porque meu filho morreu. Não faço mais nada porque meu filho morreu. Eu vou ser paralisado, agora o reino acabou.
Tem gente que é assim, irmão, escuta que dá errado, perde alguma coisa, perde alguém, ele paralisa a vida, ele não continua. A dor é um grande freio, a dor é um grande obstáculo, é praticamente, sabe, uma âncora que fica ali prendendo a navegação, não permitindo que vá para lado nenhum, ainda sujeito aos ventos, à tempestade, mas paralisado. A dor paralisa, mas eu tenho que aprender que essa dor, e ela virá muitas vezes, ela não pode me paralisar, porque eu preciso continuar. Olha o que diz a palavra do Senhor. Davi então foi para sua casa, consolou a sua esposa, voltou-se a deitar-se com ela, e aí Deus deu para ele um príncipe chamado Salomão, que assumiu o trono e fez um dos maiores reinados dentro da palavra de Deus. Porque se a dor não te parar, você vai gerar coisas extraordinárias. Se a dor não te parar, você vai gerar grandes promessas. Se a dor não te parar, você vai vencer, porque Deus já te chama de vencedor. Aleluia! Mas se ela te parar, você morre amanhã. Se a dor tivesse parado, Salomão não teria nascido. Mas a dor não parou, Davi. E quando a dor não nos para, a promessa continua. Olha para o teu irmão e diga assim, ó, se a dor não te parar, a promessa continua. Não permita que a dor te pare. Olha o que diz a palavra do Senhor, o livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Filipenses 3, 13 e 14. Esquecendo-me das coisas. 3, Filipenses 3, 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, eis que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, versículo 14, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se eu aprendo a viver depois da dor, Deus tem promessa no amanhã, aleluia, porque eu tenho que me preocupar com as coisas que vão vir adiante. É isso que eu preciso fazer. Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas e como águias, aleluia, e correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Você é esse nas mãos do Senhor. Você vai além do que o mundo diria que você iria, você vai além do que a tua família disse que você iria, você vai além, porque Deus está dizendo, eu vou levar você além, aleluia, glória a Deus, Deus vai te levar além, irmão. E o último, Salmos capítulo 30, versículo 5. Salmos capítulo 30, versículo 5. Porque a sua ira dura só um momento, o seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não importa a tua tristeza, a tua dor, a vida continua e você vai se alegrar, porque Deus tem um novo tempo, Deus tem um novo dia, uma nova estação. Deus tem coisas novas, extraordinárias na tua vida, e Ele vai fazer isso. Não há dor, não há nada, porque se você acha que perdeu alguma coisa, é porque Deus já está preparando algo bem maior e melhor na tua vida. Você acha que está perdendo, mas na verdade você está ganhando. Quando Jesus morre na cruz, Satanás reúne o inferno
E ele celebra: matamos o filho do mestre, ele está morto. E ele celebra, mas de repente há um silêncio no inferno. Há um silêncio. E aquela festa se torna o barulho de passos. O barulho de passos. E de repente, alguns daqueles demônios começam a olhar uns para os outros e dizer assim: ei, para a festa, porque está entrando o homem de luz. Está entrando o homem de luz. Ei, Satanás, aquele que você achou que tinha matado, está entrando. E Jesus entra, pisa na cabeça de Satanás, toma a chave da vida e da morte. Ao terceiro dia ressuscita, vence Satanás, vence a morte, porque a morte não pode parar a Jesus. Nada pode parar o Senhor. Nada que você ache que morreu na tua vida pode te parar, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. E o mesmo Jesus que pisou a Satanás está aqui hoje e vai te levar a lugares altos. Aleluia! Tome posse disso na tua vida. A dor não pode te parar. Nada pode te parar. Mas faça o que você puder. Porque se ainda não chegou ao fim, porque não é o fim. Continue fazendo o que você puder. Ah, pastor, eu tenho um sonho. Então continue trabalhando para este sonho. Continue trabalhando. Continue trabalhando. Nós, na minha casa, vivemos um período muito difícil esses dias. Muito difícil mesmo. Eu passei por um problema sério de saúde, alguns irmãos sabem, mas Deus me deu a vitória. Mas aí descobrimos que estávamos grávidos. A pastora estava grávida. Foi um choque, irmão. Quase que eu morri mesmo aí. Numa madrugada, ninguém dormiu mais em casa. E a gente não contou para ninguém. Só algumas pessoas mais de perto nos ajudaram em oração. Mas no dia do encontro de vencedores, aqui trabalhando na obra, ela passou mal. E ela perdeu o bebê. E ela ficou com aquele bebê e o médico deu o diagnóstico que não tem vida. Naquele sábado. E quando ela chegou, a gente conversou. E a médica falou para ela: olha, se eu fosse você, eu internava, já fazia, permitia o aborto, porque não tem vida o feto. Mas ainda pode levar a uma esperança de os exames estarem errados. E ela falou: há esperança? Então nós vamos nos apegar à esperança, não ao diagnóstico, porque eu acredito na promessa. E nós nos apegamos ali. Oramos, jejuamos, tratou, medicação, cuidou, fizemos tudo o que nós podíamos fazer. Tudo que nós podíamos fazer. Ela suportou as dores, o sofrimento, a angústia, o tempo da espera, de saber se ia ou não ia viver. E aí, passado o tempo de muita dor, muito sofrimento, nós voltamos ao médico e confirmou o diagnóstico: não tem vida. Não tem vida. Não tem vida? Então não. Então, agora vamos continuar o processo. Ela se internou, ficou internada, sofreu demais, irmãos. Eu digo que eu via o sofrimento dela, e o máximo que eu podia fazer era consolá-la. Aguenta aí, irmão. Aguenta. Porque era a mesma coisa de ter um filho, um parto, uma dor intensa, um sofrimento. Mas ela passou por aquele momento.
passou por aquele momento. E a gente ficou até de madrugada no hospital e viemos embora. No domingo eu não deixei ela vir domingo de manhã na igreja, mas fui eu que não deixei. Porque ela levantou primeiro comigo e ela já estava arrumada. Falei, não, você não vai para a igreja. Você saiu do hospital agora. Mas no domingo à noite eu não consegui segurá-la. Sabe o que ela falou para mim? Ela falou assim: o que nós pudemos fazer, nós já fizemos. Agora é hora de adorar a Deus. E nós sentamos nesse banco e adoramos ao Senhor. Mesmo que o resultado não era aquilo que nós esperávamos, mas eu sei que Deus tem algo maior e melhor. E nós juntos adoramos ao Senhor e continuamos adorando. E a vida continua, e ela vai continuar, se Deus assim quis permitir. Porque Ele tem algo diferente para mim, para ela, para minha casa, para minha família. A dor, e foi uma dor imensa, mas nós somos maduros, né, amor? Nós temos maturidade espiritual para entender que Deus quis assim, amor. E eu sei compreender o não de Deus, porque o não de Deus no dia de hoje vai me trazer o maior milagre no dia de amanhã. Se coloque em pé. Agora muitos irmãos estão entendendo assim: agora eu entendi por que a pastora estava meio para lá, meio para cá. Irmãos, você tem uma coisa que a gravidez faz, é alterar o hormônio feminino, né, irmão? Às vezes em casa eu ficava meio distante dela, irmão. Eu achei que ela ia cometer um homicídio. Mas depois a gente entendeu o porquê. Eu não sei, irmãos, qual foi a perda que você teve, qual foi a dificuldade que você teve. Mas eu sei que você precisa entender que a dor não pode te parar. Morreu a criança, então adore ao teu Deus. Não deu certo o projeto, então adore ao teu Deus. Não deu certo a casa, não, adore ao teu Deus. Não deu certo o carro, não, adore ao teu Deus. Continue adorando, continue adorando, continue adorando, porque Deus tem coisas extraordinárias para a tua vida. Eu queria chamar todos os pastores aqui. Nós vamos abençoar a sua vida. Vem, meu amor. Eu queria que você saísse do seu lugar. Pega tudo que é seu e as suas coisas. Nós vamos abençoar a sua vida. Deus está neste lugar, amém? Deus tem um grande propósito na sua vida. E é no momento de dor, no momento de sofrimento, que nós mostramos para Deus quem nós somos. É no momento que nós achamos que perdemos, que nós mostramos para o Senhor quem realmente somos. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Pastor, me ajude. Não fique no seu lugar não, vem aqui à frente. Vamos orar juntos. Vamos orar juntos. Vamos orar juntos. Os pastores vão colocar as mãos sobre você, vão abençoar a sua semana, o seu dia, em nome de Jesus. Vamos ungir a mão dos pastores. Receba esta unção em nome de Jesus. Receba esta unção em nome de Jesus. Os diáconos nos ajudem, em nome de Jesus agora. Pastores, já podem ungir. Coloca a sua mãozinha em posição de receber e receba essa unção aí, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enquanto nós adoramos a Deus, você recebe a unção agora. Adore ao teu Deus, cante canções, adore ao teu Senhor. Ajude aqui, chega mais para frente aqui. Os diáconos me ajudem aqui a trazer o pessoal, por favor. Aleluia. Oh! Receba essa unção aí na tua vida. E nós vamos orar juntos. Preciso ter fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas, como um deserto. Isso vamos orar. Vamos orar, vamos orar. Pai eterno, Deus grande. Oh, eu não sei qual foi a dor, eu não sei qual foi a dor agora, mas eu sei que a dor não vai nos paralisar.
porque nós vamos fazer tudo que está na nossa mão. Oh, vamos aprender a viver o depois. Oh, em nome de Jesus, aceitar o que não está no nosso controle. Oh, Pai querido, Deus grande, eu não sei qual a dor que é esta vida, mas a dor não vai parar. A dor não vai parar o verdadeiro adorador. Oh, Rabaxera Labá. Receba de Deus aí o milagre. Receba de Deus a promessa. Deus tem promessa para você. Deus tem realização de sonhos. Em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus. Oh, o Senhor está cuidando. Oh, aleluia. Oh, adore ao teu Deus. Ele está aqui. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que este deserto vai chegar ao fim. O quê? O Senhor está cuidando de mim. Ele está neste lugar, amém? Coloca a mão no teu coração agora e ore comigo assim: Senhor Jesus, a dor não vai me parar, a dificuldade não vai me parar, o aparente sofrimento não vai me parar, porque eu sou o adorador que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o adorador que o Pai procurou e em mim encontrou. E através dessa adoração eu tomo posse do milagre, dos meus sonhos, das promessas da tua palavra, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda, glorifique e exalte a esse Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Amados, que essa seja a semana da tua vitória, em nome de Jesus. Mas que nenhuma dificuldade tenha poder para te parar. Nada que possa morrer durante essa semana na sua vida vai poder te parar, porque maior é a vida de Deus em você. Então continue caminhando, meio mesmo dificuldade, meio mesmo aparente sofrimento, continue caminhando em nome de Jesus. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: ó, vamos juntos continuar caminhando. Nós vamos encerrar o nosso culto agora. Nós vamos encerrar cantando e celebrando o hino da nossa igreja, amém ou amém? Porque avante, pois, e sem parar, é o que diz o nosso lema, e nós não vamos parar de jeito nenhum. Você pode cantar comigo aí onde você está? Aleluia, vamos adorar a esse Deus. Oh, bendito é o nome do Senhor Jesus. Salvos avançar, nada de temer. Aleluia! Vamos firmes batalhar, prontos pra vencer. Vai conosco, general, nosso bom Jesus. Sim! Ele nos dará vitória pela. Avante, pois! Avante, pois, e sem parar, o Evangelho anuncia. O Evangelho quadrangular de Deus, o nosso eterno Pai. Pois Cristo salva o pecador, para que seja um bom cristão. cura também a sua dor, qualquer doença ou aflição, com o seu poder. Quer batizar, do céu virá pra nos levar, e com ele nós havemos sempre de reinar. Vamos templos levantar,
levantar por todo o Brasil, a pregar sem descansar, nosso Rei gentil. Eu e você, vamos todos missionários, todos nós, sim, transmitindo com prazer de Deus, avante põe, e sem parar, o Evangelho anuncia, o Evangelho quadrangular de Deus, o nosso eterno Pai. Pois Cristo salva o pecador, para que seja um bom cristão, cura também a sua dor, qualquer doença ou aflição, com seu poder quer batizar, do céu virá pra nos levar. E o quê? E com ele nós havemos sempre de reinar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Coloque a sua mãozinha em posição de receber aí onde você está. Feche os teus olhos. Que a graça de Deus Pai, a comunhão do Deus Filho e a gloriosa paz do Espírito Santo de Deus derrame sobre essas mãos toda a sorte de bênçãos e uma unção vitoriosa para a honra e glória do Senhor Jesus. Eleva até o alto a tua cabeça, já como óleo da unção derramado sobre as tuas vestes, mãozinhas estendidas aqui para frente. Eu quero profetizar sobre a tua vida, mas antes quero deixar um abraço do pastor Carlos César, está ministrando na igreja do pastor Toninho, nosso presidente estadual, hoje lá em Piracicaba, mas deixou um abraço para você. E eu quero profetizar algo sobre você, que esta seja a melhor semana da tua vida, em nome de Jesus. Paz seja com Vasco. Deus abençoe sua vida grandemente.